E quando o excesso nos esvazia? A consultora de coloração pessoal Amanda Louise passou pela experiência da síndrome de burnout e seus desdobramentos ao encarar a depressão. Como a Amanda tem se reconhecido um bom motivo para viver e aprendido a colorir a própria vida, é o que você vai ver a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Você é um Bom Motivo de hoje. Mais uma vez, é uma alegria e uma honra te receber aqui com os meus convidados também para lá de especiais. Guilherme Fenelon, terapeuta, amigo do nosso programa, parceiro querido. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. Vamos gravar. Seja bem-vindo também, Dr. Lucas Farnese. Obrigado, Thalita, pelo convite. Mais uma vez. Eu estava pensando sobre esse tema de hoje e refletindo sobre o quanto, às vezes, na correria, nessa vida agitada que a gente leva, com tantas questões, tantas decisões a tomar, um ritmo que, às vezes, é imposto para a gente, às vezes a gente se impõe um ritmo também, em função de comparações e tantas coisas, e a gente corre o risco de ficar cheio de nada. Então, para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos começar ouvindo a história da Amanda Louise. Confira. Em 2021 eu tive um burnout e eu não parei. Eu continuei com a mesma rotina que eu tinha, com a mesma exaustão, trabalhando com cargas dobradas e querendo, assim, dar conta de tudo. Na época, eu não tinha uma relação muito saudável com o dinheiro. Então eu achava que eu precisava dar meu melhor, dar muito, para ter condição, assim, de cuidar, de suprir, e eu achava que era assim que tinha que ser. E aí, em 2022, eu mudei de perspectiva. Eu saí do meu emprego antigo, porque eu estava há 10 anos lá, e comecei uma carreira nova. E por mais que eu fizesse terapia, que eu já entendesse algumas coisas dessa parte emocional, eu não lidei de frente com o que eu precisava lidar. Então, dar um nome, o nome depressão, não era uma coisa bem-vinda na minha casa, assim, não era algo que eu conseguia lidar, de achar que eu poderia ter. Eu sou filha única e desde muito novinha, eu aprendi a me resolver sozinha. Eu aprendi a me virar, eu era aquela criança que brincava sozinha, que quando eu estava bem, eu brincava com os meus amiguinhos, quando eu não estava, eu preferia ficar em casa brincando do meu jeito. Eu vim de uma casa de pais incríveis, mas de muitas brigas. Então, o meu esforço era sempre para estar bem com todo mundo, porque brigar é uma coisa que não me deixa bem, assim. A gente sempre fala e gosta de explicar isso aqui atualizando para quem chegou agora recente, quem já nos acompanha e já conhece o nosso programa sabe que são histórias que a gente usa como um pano de fundo, né, para trazer algumas questões, alguns temas ligados à saúde mental, mas a história da Amanda é a história da Amanda e cada pessoa que está nos assistindo aqui agora é um bom motivo para viver e tem a sua própria história. Doutor Lucas, eu queria começar falando com você um termo que você usa muito, você fala muito nas suas experiências que você compartilha aqui, é aquela pessoa que pensa assim, depois das férias vai ficar tudo bem, vou tirar uns dias, faz das férias, às vezes, uma muleta para dizer que vai resolver alguma coisa, quando os problemas eles precisam ser encarados de frente, a nossa saúde emocional precisa ser encarada de frente, saúde mental, enfim. O que explica e define realmente um quadro de uma síndrome de burnout? A pessoa que está... O burnout é uma pessoa que está esgotada, né? Ela está ali esgotada, exaurida, né? Não consegue lidar e muitas vezes por questões de trabalho, né? Às vezes a pessoa está envolvida ali numa atividade que ela muitas vezes não dá conta, né? Ela não dá conta de lidar com determinadas demandas, né? Pelos mais diversos motivos, e ela vai se esgotando, vai se arrastando até uma hora que... Né? Às vezes abre um quadro de depressão, abre um quadro de ansiedade, né? Enfim, ela vai se esgotando, né? A pessoa se esgota. O que acontece às vezes? Porque muitas vezes vai assim, a pessoa, ela
ela deixa de ver que está ficando mal, ela deixa de perceber essa caminhada. Então a gente tem esses indicadores, né? Olha, eu estou me arrastando até as férias, né? Chego no feriado, eu tenho que ficar o dia inteiro deitado, né? Para me recuperar, né? Eu tenho que me recuperar no final de semana, eu tenho que dormir além da conta, porque durante o final de semana, porque às vezes eu estou numa situação que eu estou trabalhando pouco, né? Olha que eu estou trabalhando pouco, que eu estou dormindo pouco durante a semana, né? Às vezes não é nem só porque eu trabalho, é ritmo de vida, né? Eu atendo pessoas que deslocam 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, né? Nos múltiplos ônibus. Não tem condição, né? Não tem condição. Óbvio que eu não mando ela largar imediatamente, mas a gente tem que trabalhar para mudar. Vai morar mais perto, vai arrumar um trabalho mais perto, né? A pessoa não consegue se alimentar bem, não consegue fazer atividade física. Então, são vários contextos que levam a isso. Isso. E a gente tem vivido também um processo que eu vejo muito ligado a uma questão da alta performance. E, às vezes, a vida que a pessoa tem, as escolhas que a pessoa fez, são incompatíveis com a realidade dela. Às vezes com as competências, às vezes com as maiores habilidades, às vezes com o sonho de vida que ela tem. Às vezes ela entra por uma área, por exemplo, que dá dinheiro, que diz que dá dinheiro. Mas aquilo ali não tem nada a ver com ela. Então, o esforço para ela poder produzir algo naquilo ali é realmente algo muito maior que vai contra a saúde dela, contra o sono dela, contra a paz dela. E o burnout, realmente a pessoa para. Ou é aquela coisa assim, eu estou quase lá, mas eu ainda consigo entregar mais um pouco. Não é ainda um caso como esse. Thalita, é tão bacana, né, a gente poder conversar sobre esses temas cada vez mais importantes dentro desse contexto que a gente tem vivido. Sim, o burnout, quando ele está instalado, a gente tem um nome de burnout mesmo, é esgotamento. Não é assim, eu estou cansado, preciso dar uma descansada, chegou o final de semana, preciso às vezes dormir um pouco mais. O burnout é um esgotamento. A sua energia realmente ela vai para o fim com relação a toda a sua capacidade de, não só laborativa com relação ao trabalho, mas para poder fazer qualquer outra dinâmica da sua própria vida no seu cotidiano. O que a gente entende nesse seu comentário é que, sim, a gente tem hoje várias pontos de referência onde a gente tem, às vezes, um processo de auto-engano de eu ter o desejo de eu assumir uma certa responsabilidade ou uma certa escolha de vida que não condiz com relação às estruturas que eu tenho. Mas aí você tem muita influência com relação à rede social, influência com relação à internet, influência com relação à pressão social, essa questão salarial. Só que eu tenho que enxergar que se eu não estou dando conta ou não tenho essas capacidades e habilidades, eu tenho que fazer uma revisão dessa trajetória. Eu posso até tentar, é válido a gente fazer tentativas honestas com relação às nossas escolhas. Mas quando eu vejo que isso não tem mais condição e a minha vida cobra o preço e esse preço é muito alto, por que não rever? Por que a gente não rever nossas escolhas e rever nossas trajetórias com relação a isso? Pode ser que eu vou encontrar coisas tão boas, tão edificantes, tão cheias de significado e sentido de vida, do que aquilo que eu estava realmente fazendo. Isso demora? Demora, não é algo simples, mas entre a minha saúde mental, entre o meu esgotamento e isso, eu preciso rever essa rota. E para rever, precisa reconhecer quais são essas vulnerabilidades, reconhecer quais são essas fraquezas e, para isso, precisa conhecer a si mesmo. Vamos ver um pouquinho de como a Amanda viveu esse processo. Eu descobri, vivendo agora, né, tendo contato com isso, então, saber que eu estou passando por uma depressão, por um esgotamento emocional e que como isso afeta as minhas relações, é importante para eu conseguir buscar ajuda, assim. Eu descobri recentemente o tanto que eu me afasto das pessoas quando eu não estou bem. Eu tenho uma fantasia, sei lá, na minha cabeça, de que para eu estar com pessoas, para eu ser aceita com os meus amigos e tal, eu tenho que estar bem, eu tenho que ter alguma coisa para entregar, eu tenho que ter uma boa palavra, eu tenho que ser legal, eu tenho que, sabe? E quando eu não estou, eu me afasto. Então, nesse momento, eu consigo perceber e reconhecer isso, que eu afastei de todo mundo. Da minha família, dos meus amigos, de todo mundo. E o momento de agora acabou trazendo várias outras questões para mim. E uma delas também foi essa relação do dinheiro, assim, porque eu me vi com todas as minhas bases balançadas. E ter contato com uma doença
ter contato com uma situação financeira que não está tão legal, ter contato com esse lado meu de descobrir que você se afasta, que você se fecha, que você não deixa as pessoas acessar. Até o meu marido, assim, eu me fecho para ele, assim. E é a pessoa mais próxima que eu tenho. Doutor Lucas, quais são os desdobramentos desse esgotamento? A pessoa, ela vai tendo uma dificuldade cada vez maior de sair do lugar e de se recuperar, né? Porque ela vai se esgotando, tem aquilo que está tirando a energia dela, né? Não de uma forma... Às vezes a pessoa entende esse burnout como se a culpa fosse do trabalho, né? É sempre uma coisa de duas vias, né? Ela está vendo ali o autoconhecimento dela, tem que entender que tem a participação da pessoa também, né? Não tem, né? O trabalho fez isso comigo. Mas ela está ali numa situação que ela não dá conta de lidar e aquilo vai piorando. A pessoa vai tendo mudanças de humor, ela vai prejudicando os relacionamentos, ela vai se fechando, ela vai entrando num quadro de cada vez mais pessimismo, de uma autoestima mais baixa, e aquilo vai piorando. E ela vai perdendo as forças, né? E quanto menos força, pior a situação vai ficando, né? Ela para de fazer atividade física, ela começa a se alimentar de uma forma ruim. Muita gente começa a usar álcool para se sentir melhor, álcool para dormir melhor. Vícios, né? E aí começa a entrar vícios, né? Começa coisa que não prazer comprar mais, né? A pessoa começa a comer coisas que não... Compensações. Para usar compra e comida e álcool como compensador emocional, né? Que não deve ser feito nunca, né? Isso não é uma coisa que deve ser feita. E a situação da pessoa vai piorando. E qual que é o caminho para essa busca do se reconhecer, né, durante esse processo para poder retomar? Retomar, como você tinha falado, perde a produtividade, retomar não apenas a produtividade profissional, mas das coisas elementares da vida da gente, né? Que nos traz disposição para nos relacionar com as pessoas. Existe uma demanda também de energia, para relacionar mesmo com as pessoas, né? E alta, né? Relacionamento, por isso as pessoas estão cada vez mais sozinhas ou distantes das outras. Exige muita energia para a gente poder relacionar com as pessoas e relacionamentos saudáveis é ainda mais energia, né? É difícil a gente manter relacionamento. Haja visto nas nossas próprias comunidades como que a gente tem que ter toda uma iniciativa. A gente tem que ser muito proativo para essas coisas funcionarem, a gente encontrar com as pessoas. Sim, muito. Mas a sua pergunta, a gente tem que pensar que, primeiro, como a gente vive hoje um momento extremamente imediatista, a primeira coisa muito importante para a gente pensar se você tiver muita pressa para resolver, você vai ficar cada vez mais doente. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade para saber que aquele processo de transição, ele não é tão rápido como a gente gostaria que ele fosse. Então, eu tenho que fazer mudanças, pequenas mudanças, e alcançar essa mudança. Conseguir fazer aquilo, então eu tenho que fazer mais uma próxima. De mudança em mudança. Eu não posso fazer uma coisa assim, eu vou mudar minha vida radicalmente, eu vou escolher outra profissão. Não dá, porque hoje as coisas não são fáceis. É muito mais difícil a gente fazer mudanças, deslocamentos. Não que não seja possível, claro que é possível, mas demanda dessa energia que eu já não tenho para poder fazer isso e demanda também de um tempo que eu não gostaria, porque todo mundo quer fazer upload, download ninguém quer fazer, ninguém quer perder. E às vezes eu tenho que dar um passo atrás, sim, de forma coerente, de forma racional, de forma inteligente, para eu saber que daqui a 2, 3 anos, às vezes mais do que isso, eu passei por um processo de transição que durou 5 anos. 5. Uma transição que envolveu carreira, que envolveu outras direções profissionais. Eu tive que ter paciência para poder esperar aquilo, porque as coisas vão acontecendo. Mas uma hora acontece. Né? É isso que a gente tem que começar a acreditar. É entender que essa atualização da própria vida, da própria existência, não vai ser naquela rapidez do feed, né? Que você faz assim, daqui a pouco você tem outras pessoas na sua timeline, já são outras histórias, outros universos. Para cada pessoa fazer essa própria atualização pessoal leva tempo, uns 5 anos, outros menos, outros mais, e cada um no seu ritmo vai exercendo esse próprio retorno de autonomia. A gente perde a autonomia ao longo dos processos da vida, das escolhas, dos erros, dos acertos, dos problemas, e recuperar essa autonomia também leva tempo. Né? O que define uma pessoa com esse senso de autonomia mental, emocional, de capacidade mesmo? Essa pessoa pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode se relacionar, porque tem algumas doenças mentais, inclusive, que elas são determinantes para poder ter uma pessoa que vai estar ali o tempo todo como moderador dessa pessoa social. Não é isso mesmo? Sim.
pessoa tem que ter uma capacidade de adaptação muito boa, né? Tem que ter uma adaptabilidade muito boa, porque eu posso estar numa situação profissional que hoje eu estou tranquilo, mas amanhã ela muda. Amanhã a coisa muda, a forma de diagnosticar muda, o tratamento muda, né? Eu estou numa empresa que a regra é de um jeito, a regra pode mudar, né? Eu estou numa função, eu posso para outra função. Então, assim, a pessoa, o relacionamento, é tudo assim. Então, quanto mais adaptável a pessoa é, melhor ela vive, né? Melhor ela vive. O que a gente vê as pessoas fazendo? Elas começam a querer procurar o mundo perfeito, né? Que o mundo se adapte a ela. Então, eu vou arrumar uma profissão que se encaixe em quem eu sou, né? Mas a gente tem que buscar, né, uma coisa que a gente gosta, mas a gente tem que ir buscando se adaptar, expandir a nossa capacidade de lidar com as coisas, de lidar com as situações, né? Do nosso corpo entregar mais, né? A gente tem que mudar esse conceito, assim, às vezes a pessoa acha que saúde, né? Saúde é não sentir nada, não, saúde é eu conseguir me adaptar cada vez mais, né? O meu corpo, minha mente estarem funcionando em alto nível, né? Isso que não é o que as pessoas fazem. Elas, às vezes, entram num quadro de adoecimento, tomam um remédio, melhora e acham que aquilo está tudo bem, que elas estão saudáveis, né? Elas estão trabalhando, né, loucamente, mas não estão sentindo nada, né? Só um soninho a mais ali no final de semana, né? Uma baixa de energia, não consegue fazer nada no final de semana, mas está tudo bem, não estou sentindo nada e está tranquilo, como se aquilo não fosse nada, né? Então, nosso cérebro é uma máquina que se adapta muito bem e a gente pode se acostumar muito facilmente a viver muito mal. Né? As pessoas podem viver muito mal achando aquilo normal. Às vezes a pessoa até usa essa expressão, ela fala assim, não, eu sou uma pessoa que eu me adapto muito bem às realidades, e ela não percebeu que ela está há anos realmente adaptada a viver mal, Sim. A viver muito aquém do que ela poderia viver, no sentido de saúde mental, física, espiritual. Sim, não é mesmo? E o que o Guilherme falou, né? Às vezes a pessoa, hoje a gente tem uma pressa, né? Então a pessoa fala assim, se a mudança não vai ser rápida, eu não vou começar. Aí não começa, né? Não sai do lugar. Pô, se for demorar 5 anos, a pessoa fala, não quero. 5 anos, né? Eu não quero fazer uma transição de 5 anos. E aí, daqui a 5 anos, a pessoa está no mesmo lugar. Ela não fez nada. Né? Se ela tivesse começado a dar os passos, daqui a 5 anos que passa assim... Valorizar realmente os pequenos passos, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. A gente fazendo alguma coisa para causar essa mudança, provocar essa mudança ou não. Vamos ver como que foi para a Amanda, né, esse processo de adaptação e de transformação. Reconhecer todas essas instabilidades emocionais, acho que não é fácil. Demandou de mim um carinho comigo mesma, assim, uma certa empatia comigo, de entender que de vez em quando tá tudo bem, não tá tudo bem, assim, que não precisa estar tudo bem sempre e de certa forma, por mais que pareça estranho o que eu vou dizer agora, mas trouxe uma leveza para mim, de saber que eu sou humana, de que eu não vou dar conta de tudo e que eu posso contar com as pessoas. E, de certa forma, eu descobri prazer em ser cuidada. Eu descobri, assim, na mesa, né, eu adoro usar esse termo, assim, na mesa, que é um lugar que a gente come junto, que a gente troca ideia, que a gente conta dos problemas, das vitórias, tem cura na mesa. Então, nesse lugar, assim, de estar junto com os meus amigos, com a minha família, tem trazido cura para mim, tem sido um alívio para minha alma, assim. Eu sou um bom motivo para viver porque eu acredito que as feridas da gente podem curar outras pessoas. E com várias outras histórias que eu já vivi na minha vida, eu creio que essa também não vai ser diferente. Daqui para frente, quem teve contato comigo nesse momento, ou vai ter contato com isso, né, daqui a alguns anos, vai poder me acompanhar e ver o que Deus fez. Eu creio nisso, assim, que através da minha vida, né, do que o Senhor vai fazer na minha vida, o que Ele já fez e tem feito, outras pessoas podem ser transformadas, curadas e chegar até Ele, que é o mais importante. Amém. Nós já estamos vendo isso, né? Só de poder ouvir a história da Amanda, eu ter a oportunidade de conhecê-la, uma jovem muito talentosa, uma artista. É muito lindo ver a arte
de Deus fluindo através da vida dela, porque tem essa identidade, né? Traz toda essa bagagem de uma mulher que tem realmente ressignificado a sua própria história e assim como a sua nova habilidade profissional, sua nova carreira, tem colorido mesmo a própria vida. E eu gostaria que você contasse pra gente, Guilherme, nessa última fala dela especialmente, os sinais de uma pessoa que está se cuidando, que está se tratando, que está buscando realmente, especialmente na sua área, né, um cuidado terapêutico. O que você consegue já trazer para a gente pela fala dela? Chama atenção quando ela fala uma coisa que parece ser muito simples, extremamente importante. A ferida que cura. A ferida que cura. E é realmente muito importante a gente ouvir as pessoas quando elas têm uma consciência, um estado de consciência de que eu preciso olhar para mim de uma maneira realmente um pouco mais profunda, com todo o cuidado que eu mereço. E ela fala dessa questão de olhar para ela com esse amor, né? com esse cuidado, com esse carinho, com esse perdão, com essa forma de ver a própria vida, com outro olhar mesmo, né? Com muito mais afeto de si. E compreender que aquele momento que ela teve foi um momento extremamente especial, que tem beleza. É engraçado a gente falar, né? Tem beleza na dor? Tem beleza na dor. Quando a gente consegue olhar para ela e ver as características de possibilidade transformadora que essa dor pode causar na nossa vida. Então ela diz isso nessa frase simples: a ferida pode nos trazer um outro bom momento na nossa própria vida. E aí a gente percebe os sinais que são sinais de uma desaceleração, uma mudança de ritmo de vida, de olhar para as coisas com um outro significado. E ela dá um exemplo belíssimo. Eu passei a observar então que a mesa, né, ela trazer as pessoas à mesa, que são os amigos, as pessoas da família, às vezes está ela só com o esposo, né, naquele momento que é aparentemente tão simples, mas completamente rico de significados, que estava passando desapercebido, que estava passando diante da gente como uma coisa sem valor. E é ali que tem valor, é ali que as coisas acontecem. Então eu resgato essa coisa que tem a ver com a minha própria identidade. Esses são os sinais mais importantes que a gente começa a observar. E é ali que eu observo que eu estou melhorando, que tem alguma coisa realmente muito boa acontecendo. Mas acontece a partir de um estado de consciência. Se eu não tenho consciência disso, eu não consigo dar esses passos na direção de outros caminhos e saída desse processo. E esse processo de consciência vem muito do falar também, do verbalizar, né? A gente vê que a importância disso, de procurar pessoas, especialistas. Às vezes a pessoa vira e fala com a gente assim: ah, mas eu não estou mais procurando ajuda não, porque eu fui contar para minha amiga e a minha amiga não teve paciência. Gente, é claro que o outro não está preparado, muitas vezes, capacitado para ser o melhor ouvinte para a sua situação. A gente tem níveis muito diferentes de empatia. Às vezes a pessoa está com dificuldade para lidar com os próprios conflitos, com os próprios problemas. Às vezes você pediu ajuda para alguém que também está precisando de ajuda e você às vezes nem sabe. Agora, tem especialistas, né? Tem uma orientação profissional, tem gente séria para isso. Outra coisa que eu falo muito aqui: ah, mas eu fui lá no Dr. Lucas, eu não gostei dele. Não gostou do Dr. Lucas, tem outros doutores que você pode procurar. Ah, mas eu fui no Guilherme, não gostei dele. Então, procura outro. Agora, se todo mundo tem um problema também, é importante a gente entender o que te faz, às vezes, se sabotar no processo de busca de ajuda e de cura. Porque, às vezes, na maior parte das vezes, quando começa a vir um confronto, porque a ferida, ela tem uma cura para a ferida, só que até que a cura venha, tem dor nesse processo, né? Então, às vezes, vai falar uma coisa que eu não gostei de ouvir, o outro especialista também, mas a gente vai ressignificando, vai entrando num fluxo de obediência também. Se submeter a um tratamento sério, fazê-lo da forma séria, existe uma bênção guardada nisso também. Às vezes você quer um milagre de uma cura de uma doença mental, emocional, instantâneo, como tantos milagres que Jesus já fez. E às vezes ele faz dessa forma mesmo. Quantas histórias nós já ouvimos, poderosas, milagrosas, mas há uma bênção guardada na obediência. A obediência de seguir um tratamento, a obediência de seguir um processo, a obediência de submeter a pessoas que estudaram, que compreendem a vida numa abordagem que muitas vezes eu não conheço, que eu não tenho capacitação, histórico para poder entender. Isso também faz toda a diferença para a gente poder ter uma nova vida, uma nova história, né? Pois a gente fala muito sobre isso dentro do ambiente clínico, que fazer terapia não é uma coisa assim: ah, que delícia, estou fazendo terapia. Não, dói pra caramba, é difícil, existe um processo mesmo de obediência, não são processos muito rápidos, são processos que às vezes demoram alguns anos para poder realmente ter um significado, ter ali uma profundidade com relação a um resultado de permanência.
Porque senão fica tudo paliativo, né, Thalita? É igualzinho uma medicação que você toma, fiquei bem, já parei com tudo. Então é muito comum a gente ver isso, né? Eu quero um alívio momentâneo e rápido para aquilo que eu estou sentindo. Quando aquele alívio acontece, eu simplesmente abandono aquele processo. Então a gente tem que ter muita paciência, porque o resultado às vezes não é imediato, demora e dói, e a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses processos, porque é muito fácil abandonar, é muito fácil depois perder isso, né, conquistado. Claro que a gente tem que perceber que quando eu passo por um processo muito verdadeiro, aquilo que eu tenho eu vou conservar para o resto da minha vida. Mas eu preciso de ter uma coragem. Eu falo muito isso no consultório. Parabéns pela sua coragem de se tratar, de se cuidar. Porque você vai viver aqui os seus melhores e piores momentos da sua vida. Quando a gente começar a enxergar mesmo as questões e saber que muitas delas nós somos responsáveis, isso dói muito. Né? Saber o quanto que eu sou responsável por aquilo, inclusive, que está acontecendo com a minha própria vida. E que eu preciso sair daquele lugar. E é um lugar, muitas vezes, de muito confronto e ele não é nada confortável. E, doutor Lucas, e para a pessoa que tem dificuldade, quais são as principais dificuldades para manter um tratamento sério, como ele disse, autêntico, que leve a sério a questão da medicação? Um dos problemas é a pessoa tem pressa, que a gente já conversou, né? A pessoa ela quer a rapidez, né? Ela quer jogar a culpa no mundo, no trabalho, no outro, no cônjuge, né? Isso que o Guilherme falou assim, da pessoa ver o lado dela. Ah, meu cônjuge faz isso, talvez o que você faz que desperta o comportamento da pessoa? Às vezes ela fica num 8 ou 80. Então você está falando que a culpa é minha? Eu não estou falando que a culpa é tua. Mas você tem uma responsabilidade ali nesse processo. Né? Você tem uma responsabilidade nessa situação. Né? E a pessoa entender que muitas vezes o estilo de vida, coisas que parecem nada a ver, né? O jeito que ela dorme, né? A hora que ela dorme, o que ela come, né? Que muitas vezes é prazeroso demais, né? Ela vai ter que abrir mão. Né? A outra dor que a gente vai colocar, ela vai ter que dormir no horário que ela não quer, comer muitas vezes o que ela não quer, se exercitar de uma forma que ela não quer. E muitas vezes a pessoa ela não quer desse jeito. Ela quer um comprimido mágico que vai trazer o bem-estar para ela continuar vivendo de qualquer jeito, vivendo mal. Né? E às vezes ela não quer passar por essa transformação. Tem um comprimido mágico chamado processos. Esse comprimido funciona muito bem. Nós precisamos de doses diárias, né, de obediência, de submissão, de constância, de escuta e de investir na gente e nos vínculos que nos tornam realmente pessoas melhores, que se conectam com a melhor versão de nós mesmos. Que Deus te abençoe, eu espero você no próximo programa. Você é um bom motivo para viver, se Deus quiser. Até lá. Obrigada, Guilherme. Obrigada, doutor Lucas. Obrigada, Thalita.